Sejam muito bem-vindas ao Girls Talks. Mais um episódio onde nos conectamos com o Pai e Ele fala do coração dele para o nosso. Nosso propósito é crescermos juntas na fé, um episódio de cada vez. E hoje temos uma convidada muito especial que vai falar com a gente sobre o tema de sair da adolescência e começar a vida adulta. E hoje estamos com ela, que é jovem, trabalhadora, dedicada, mãe de pet. Pode vir, tia Evelyn! Seja muito bem-vinda! Seja bem-vinda, tia Evelyn! A gente tá muito feliz de ter feliz você aqui. Também, tô muito feliz de estar aqui. E pra gente começar, vamos fazer uma oração? Vamos? Vamos. Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia, Pai, por esse episódio, Senhor, que nós preparamos, Jesus, com base, Senhor, no que o Senhor quer falar, Jesus. Nós oramos agora por cada uma que está aqui, Pai, para que a gente seja um instrumento nas Suas mãos, Jesus. que o Senhor nos encha, Pai, com graça e sabedoria, Pai, que não seja a gente falando, mas o Seu Espírito através de nós, Pai, que possa alcançar muitas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém! Tia Evelyn, pra gente começar o nosso episódio, fala pra gente quem você é, atualiza o pessoal de quem é a tia Evelyn. Então, né, eu me chamo Evelyn, como elas falaram, eu tenho 19 anos. Novíssima! Terça-feira eu faço 20, tá? Ai, terça-feira, tá chegando! Nossa, Então, Lu, Eu achei que tu era mais velha que eu. Não sou. Ela é casada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Sucesso da vida. Tudo bem. Enfim, terça-feira eu faço 20 anos, como eu falei, né? Eu sou casada com o João, tio João. E eu sou mãe de pet também. Vários pets, inclusive. Eu tenho Quantos? 2 gatos, um cachorro e 2 ratinhos. Gente, é verdade. rato! E todo verdade, mundo né? vive em perfeita harmonia, né? Eles se amam. Tipo, O o gato cachorro, com o rato. o gato não come o rato. E o cachorro Meu não Deus. come o gato. É um bom ponto. É verdade, muito bom. gente. Então, né, eu cresci em lar cristão. A minha mãe, ela sempre foi evangélica. Eu confesso que eu não gostava muito de ir pra igreja. Eu comecei nos teens com 13 anos. E aí, dos 13 aos meus 17, eu comecei a frequentar ali. E foi um momento muito bom pra mim, um momento que eu conheci verdadeiramente Jesus. E que foi ali que eu conheci, sabe, o lado bom dele, porque eu tinha uma visão completamente diferente de quem era Jesus. E foi um momento, assim, maravilhoso. Passei minha adolescência inteira nos teens. E hoje eu sou tia também. Que Cara, legal, subiu de né? patente. Não, eu lembro De de teen pra vocês, tia. tipo assim, vocês indo lá como Vocês foram adolescentes. juntos pro Teens? Eu comecei primeiro. Mas tu já conhecia ele? É. Já conheci, assim, a gente se conhece desde sempre da escola. Gente, a história de romance deles é muito filme de... Filmes de Tipo assim, adolescente. muito filme de adolescente. Muito Que lindo. bonitinho. Que legal. E como foi pra você quebrar essa visão do Jesus da religião, Jesus chato, pro Jesus legal que te apresentaram? Então, foi assim, ó, eu não, como eu falei ali, essa visão que vinha era por conta da outra igreja, né? E eu conheci ele, assim, como um Jesus que só castigava a gente. Ele tava ali, sabe, pra castigar, não era bondoso, não era amoroso. E aí, por isso que eu não gostava de ir Sim. nos cultos, na igreja. Eu gostava mesmo era de ficar em casa. E quando chegava os domingos, gente, dia de ir pro culto, eu ficava Era assim, uma meu tortura. Deus. Ah, Não acredito Não que quero ir. a semana inteira eu ficava pensando no domingo que ia chegar domingo e ia ter que ir pra igreja, gente. Eu odiava, assim, não gostava mesmo, ficava mal em casa. Loucura. Era um peso, assim, Era um né? peso, muito peso. E aí, o meu vizinho, ele me apresentou os teens, ele começou a ir, aí a mãe dele falou assim, Eve, vamos com a gente, vamos conhecer, né? E eu já fui com aquela imagem, ai, Vai vou ser chegar lá, chato. vai ser Vai ser igual. vai ser um saco, não vou querer estar lá. E quando eu fui ainda, era a época da pandemia. Então, as cadeirinhas tudo separadas. E eles me avisaram antes, né? Falaram, vai de máscara, a gente vai Era ficar lá no separado. templo de baixo, né? Era. Eu lembro. Era enorme, assim, cheio de cadeira, tudo separado, gente. A gente ficava sozinho, uma pessoa na cadeira e o resto. E eu pensei assim, eu vou ficar lá sozinha sem meu amigo, que era esse que me levou. E já não tô gostando, já não quero ir. E aí eu fui a primeira vez. Aquele dia eu fui, assim, com a mente bem vazia, né? Não conhecia, assim, o Espírito Santo e sabia que ele habitava na gente, não tinha essa visão. E aí eu fui assim, bem, ai, tá bom, vou. E aí eu fui a primeira vez, aí a segunda eu pensei assim, não sei se eu vou de Mas a novo. primeira vez você gostou? Ou foi, tipo, já foi um pouco mais diferente? Então, eu acho que eu gostei, só que eu acho que eu não queria voltar por ter a mesma Já visão, tava sabe? muito Aí cauterizada, não tinha né? quebrado Sim, isso, não né? tinha Uhum. quebrado. Eu queria mesmo era não saber da igreja. Eu não queria. Longe. Longe. Que loucura. Só que aí, eu indo talvez, eu pensei assim, né? Eu indo talvez nos cultos de sexta-feira, dos teens, adolescente, eu não vou precisar ir no domingo.
E aí eu já, opa, então tá Meu bom. Deus! Sim, eu pensava isso. Aí eu pensei, tá bom, então eu vou continuar indo. Gente, Muito juro, bom. Era uma tá? manobra Era tipo com Deus. assim, ela odiava. Gente, hoje ela passa a semana na A igreja. semana na igreja, Aí, a todos os semana. dias. É segunda, terça, Agora a quarta. quarta parou, quinta, sexta. Ah, como assim? porque segunda tem raízes, né? Terça Terça em em Ah, home. achei que ela tava lá, tipo, trabalhando Não, tipo, lá. envolvida Não. com a igreja, Ah, né? tá. Terça em Sim. home, quarta era Era o curso de liderança, agora acabou. liderança. Acabou. Quinta-feira, às vezes, uma homem e Homem e mulher. Sexta-feira, teens. Teens. E sábado e domingo. Domingo a gente vai na igreja também. Aham. E eu amo, inclusive. E na na paz igreja. agora. É. Sim. Agora eu espero ansiosamente pra chegar o domingo. Tipo e assim, pra igreja. quem ia uma vez na semana, pra não ir duas vezes, e toda, tá, tipo, a semana inteira Que legal, glória envolvida. a E eu Deus, amo, de gente. Deus, A minha hein? vida é isso hoje. Aí como que teve essa mudança do... Então, foi gosto na muito. permanência de ir. Aí, como eu falei pra vocês, veio isso na minha mente de eu, tá bom, vou ir pra não ir domingo, né? Nossa, Aí, cara, olha isso. continuei indo. Sim. E foi aí, eu tive um encontro com Deus, aí ele começou a Ah. falar comigo, eu comecei a sentir verdadeiramente o Espírito dele, saber que ele era um Deus bondoso, Você que lembra seu amava a primeiro gente. encontro, assim? Você lembra como foi? Eu lembro que foi uma pregação, o Juninho que ele ministrava, né? Legal. E ele tava falando sobre paternidade. Eu sempre tive o pai presente, meu pai é super presente, amoroso na minha vida. Mas eu realmente tinha essa falta de Deus mesmo, sabe? De Você não tinha sentir- entendido que ele era um pai bondoso Exatamente. também. Eu não entendia, sabe? E tinha essa falta dentro de mim. E aquele dia, tipo, eu me senti muito amada e eu senti que eu precisava daquilo, sabe? Pro resto da minha vida. E aí foi, eu continuei indo. Daí depois eu e o João, a gente começou a namorar e eu comecei a arrastar ele junto comigo. E ele foi indo. E a gente ficou até os 17 anos. Que bom. Muito Glória legal. a Deus. E você se casou bem novinha, né? Sim, eu me casei com 18 anos. Foi assim, saí da minha escola, acabou ali a escola, foi um mês da formatura e o outro mês do meu casamento. Muitas Gente, mudanças, bizarro. né? Muito Meu Deus. Deus. E essas mudanças mexem muito, né? Aí como que tu sabia o que fazer depois do ensino médio? Então, ali o meu ensino médio inteiro, depois ali, metade do ensino médio, do terceirão, né? Eu já sabia o que eu ia fazer porque eu fiquei planejando ele ali, no final do terceiro ano, todo planejando a minha vida, como seria depois. Então, eu já tinha um trabalho, eu comecei a trabalhar no final do ensino médio, no final do terceirão. Comecei a trabalhar para começar a juntar o dinheiro para o nosso casamento, né? Eu tinha a minha formatura que a gente estava planejando e tinha o casamento. Então, eu saberia que eu ia me formar na escola, eu ia me casar e depois eu ia ter a minha vida de casada, minha casa para cuidar. E foi assim, sabe? Eu queria muito fazer minha faculdade depois que eu terminasse a escola, no mesmo ano. Tipo assim, terminei a escola, no próximo ano eu já queria iniciar. E eu fui com muita pressa disso, sabe? Porque aí eu queria ter conciliado a minha casa, o meu casamento, coisa, né? É o muita meu trabalho, coisa, né? faculdade. E a faculdade, e a igreja. e a igreja, muita exatamente. coisa. E aí eu comecei faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, fiz um semestre de publicidade e propaganda. E aí eu vi que eu comecei essa faculdade porque era o que se encaixava no meu trabalho naquele momento. Mas não era o que eu queria fazer a minha vida, sabe? Eu comecei mesmo pela pressão que eu mesmo colocava em mim, de que eu Nossa, queria. muito bom. De que você tinha que sair da Sim. escola e já E ter uma começar a faculdade. Mesmo Tá. que não fosse o que eu queria, porque não era o momento, mas eu comecei. E aí, depois disso, ali que eu comecei a faculdade, eu vi que eu não estava conseguindo conciliar tudo. E que eu entendo muito que a gente tem que fazer as coisas com muita, como eu posso dizer? Excelência? Excelência, entende? E eu tava querendo ser excelente em tudo e eu não tava dando conta. E aí, quando a nossa mente tá nessa, eu acho que, tipo, a mente muito ocupada, a gente acaba, às vezes, ferindo até o nosso físico, sabe? E aí, assim, eu ficava muito ansiosa, querendo dar conta de tudo. E aí, a minha rotina era super puxada. E eu não tava fazendo as coisas com excelência. E eu tava ficando, meu Deus, o que eu vou Nossa, fazer agora? ficou maluco. Foi uma loucura. E aí, eu decidi trancar esse semestre da faculdade ali que eu tinha feito. Decidi continuar focando na igreja. Foi um momento, assim, que eu e o João, a gente realmente estava muito focado na igreja. A gente ainda não tava nos teens, como os tios, né? A gente tava realmente servindo só nos domingos. E eu queria focar mesmo no meu trabalho, na minha casa e em Deus. Foi esse momento que eu... E talvez tu não tivesse, né, entendido isso, de realmente abrir mão de algumas coisas. Talvez hoje tu não estaria tão envolvida na igreja, Sim. com o in-home, com essas coisas, né? E olha só, tu falou ali que tu começou a trabalhar, né? Como é que foi isso? Quando que tu entendeu, né, que assim, beleza, sou adolescente, mas acho que é hora de trabalhar, e como que tu foi atrás desse emprego, como é que foi? Então, os meus pais, o meu pai em específico, ele não queria que eu trabalhasse antes de terminar o ensino médio. Ele queria que eu focasse na escola e falava que eu não precisava trabalhar. E tudo bem, eu tinha esse entendimento, realmente também pra mim estava confortável não trabalhar. Sim, né? imagina. Só estudava. Então, eu falei tudo bem.
Só que aí veio a questão de que eu queria me casar a hora que eu terminasse o ensino médio, né? E pra gente conseguir as coisas, conquistar, pra fazer uma festa de casamento, a gente precisa de muito dinheiro. Então eu pensei assim, agora é minha hora de trabalhar, né? E aí foi um dia, assim, eu tava num jantar na casa de um vizinho nosso, e a mãe dele, que tinha esse trabalho, ela perguntou se eu trabalhava, se eu gostaria de trabalhar, e eu falei que tava terminando o ensino médio, e que eu poderia trabalhar só um meio período, né? E ela falou que não, que precisava de uma menina pro dia inteiro. Aí eu pensei, já não deu, né? Só que eu fiquei muito interessada no trabalho, que era algo muito legal, sabe? Eu cuidava das redes sociais da loja. E eu cuidaria, no caso, né? E aí ela falou, então não dá e tal. Mas eu fui insistindo, sabe? Fui insistindo, falando assim, mas se tu conseguir meio período, eu consigo. Tu correu lá, atrás, entendeu? né? Tipo, tu foi dando Se tu Muito conseguir bom. meio período, eu tô lá. E eu fiz. Viu? Não sei o desisti quê. no primeiro, E aí não. eu falei assim, se precisar eu trabalho até no sábado. E eles nem Olha, trabalhavam no foi. sábado, entendeu? Aham. E aí foi. Aí passou um tempinho ali, ela falou que tá bom, que viu que parecia que eu tinha comprometimento e que ela ia me chamar. E aí eu trabalhei lá por um tempinho, foi um momento de muita aprendizagem, foi muito bom esse tempo. Nossa, o primeiro emprego faz muita diferença. Muito Nossa, diferente. o primeiro É emprego uma virada de De chave, chave parece, absurda. assim, né? Que É. tu, meu Deus, a vida começou. é assim, essa é a realidade. Aí tu tem que lidar com o horário, porque Sim. a escola, se tu chegar na segunda aula, tá tudo bem. Se você não entregar um trabalho, tá tudo bem. Só que o Daí emprego assim, não, tem que chegar no horário, vai ter o chefe em cima de ti. Saber Aí- se submeter a alguém, a uma autoridade. Aí tem que organizar as finanças, principalmente pra tu que queria guardar dinheiro, né? Sim, Tem é um o fim, objetivo final. aham. Isso. Aí eu estudava meio período, eu estudava na parte da manhã e à tarde eu trabalhava até às 6. Então aí minha rotina ficou bem puxadinha, Sim. mas eu tava gostando muito dessa rotina, sabe? É bom. Mas eu trabalhei bem pouco tempo estudando, sabe? Foi bem no finalzinho assim. E aí depois virou o ano ali, eu já comecei a trabalhar o dia inteiro daí. Quando que você se formou? Eu me formei em 2024. Junto Mas comigo, foi junto. inclusive. Nossa formatura foi junto. juntinha. Tá, foi no mesmo Sério? ano que eu também. Sim, a então. gente estudou na mesma escola. A gente Estudamos. fez o terceirão só não na mesma Na turma, mesma mas a turma. gente estudou na mesma escola. E a gente não conversava. Não conversava. Tipo assim, eu via você lá nos corredores, mas a gente não conversava. Não conversava. Enfim, descobri depois que ela nem gostava de mim. Olha, sempre tem dessas, assim, né? Sempre tem isso. Quem nunca tem uma amiga que a primeira vez que você olha e fala, A Melissa. babado. Ah, nós duas, né? sorte. No Você caso. não, sério, eu não sabia? Eu não sabia? Que babado. Eu E não hoje estamos gostava Sempre dessa. tem. Não Tem, gostava de Não mim. gostava. Mas hoje você Mas gosta a de gente mim. nem tinha sabe, né? conversado, nunca tinha conversado. eu só Era não uma gostava. opinião infundada. Mas é sempre uma É opinião sempre infundada. uma primeira. É que primeira tu impressão, olhou, né? não gostou e ficou com isso pra ti. Dificilmente só a que pessoa daí- faz, né, juiz Eu, da às vezes, sua não faz de visão. propósito. Tipo assim, você não gosta dela sem Então motivo, você então eu vai vou ser juntar amiga E a você. maioria das vezes essa pessoa se torna super amiga. Exato. Verdade. É, eu não gostei muito da Maria também, não. Eu não Relevando isso aqui, eu não lembro. Eu não lembro. A Eu Maria sempre lembro. gostou, Foi no sempre retiro. Foi. Foi no retiro. Mas enfim. Faz parte, né? faz parte. Hoje somos todas amigas. Hoje somos todas gostou. E como que tu fez pra conciliar, administrar o trabalho, os estudos e a sua vida com Deus? Então, É. como eu falei ali, a rotina tava bem puxada, né? Como que era? Tipo, conta pra gente A minha como é que era. rotina? É. Era assim, eu estudava, eu trabalhava, né? Vocês falam depois do ensino médio, né? Não, no no ensino ensino médio. médio. no ensino médio. Trabalhando tudo. Era assim, eu estudava de manhã, como eu falei, aí eu ia almoçar correndo, e eu descia, porque era bem perto da minha casa, descia andando mesmo pro meu trabalho, ficava lá até às 6, e aí depois disso minha mãe me buscava, e tipo assim, gente, era muito cansaço, sabe? Eu chegava em casa, às vezes tinha um trabalho pra fazer, ou uma Sim. tarefa, alguma coisa. Porque a Estudar pra escola prova. não tem. É, a E a escola não escola é só não na para, né, escola, pra né? você Não parava. trabalhar. Eu tinha que estudar pra prova ou fazer atividade, enfim. E aí eu fazia isso correndo, tipo assim, fazia, chegava, tomava um banho, jantava, fazia atividade e já ia dormir. É, porque era, você tipo acaba assim, o gente, dia é morto. morte. Nossa, O meu chega- primeiro emprego foi a mesma coisa. Eu tinha meia hora pra chegar em casa, me trocar, almoçar e descer pro trabalho. Meia hora. Eu ia a pé 30 minutos. pra fazer É, tudo sim. isso. Era uma. É, Porque a nossa aula era até 12:30. E, tipo assim, ó, era muito. E eu entrava muito uma hora corrido. no emprego. Nossa, tinha dia que eu ia dormir, tipo assim, ó, 8 horas da noite eu já tava assim, ó. Aham. Eu era assim também, né? Hoje em Mesmo dia, jeito. gente, nossa, se minha aula acaba 8h30, E hoje em dia, às vezes, 9 eu acho horas, que eu tô- muitos dos casos de insônia são pessoas, não todas, né? Mas, tipo assim, adolescentes de 15 anos com muito problema de dormir, tipo assim, muita coisa. Amiga, às vezes é só você fazer É mais verdade, coisa é na só sua você rotina, fazer uma né? rotina puxada. Aí que se vai ficar com realmente você sono. tá fazendo algumas coisas e não tá conseguindo, né, enfim, ter uma boa qualidade Aí vai no pesquisa. Mas, né, Aí vale vai a no pena médico, falar. vai no médico pesquisar. E como isso firma a gente, né? Tipo, como isso amadurece a
a gente, né? Meu Deus, Cria muito. casca. A gente, tipo, para de ser frágil. Foi esse momento que eu vi ali que eu tava realmente saindo da adolescência. Então eu vi ali, nossa, agora eu vou virar É uma adulta rotina de verdade. Aqui tá sendo puxado. Como que foi esse e sentimento assim, pra ti? foi bem confuso, Porque sabe? eu acho que a minha ficha ainda não caiu. Não, sabe que às vezes eu ainda me sinto uma adolescente? Eu vejo coisas que acontecem e eu penso assim, nossa, mas eu já sou uma adulta e isso ainda tá acontecendo comigo, sabe? Isso aí é um negócio que eu pensei, tipo assim, meu Deus, eu Nas emoções, assim? Isso, é nas emoções, às vezes alguma coisa que eu falo, Aham. o jeito de me expressar. Eu É fico, porque, de meu uma Deus, certa tu tem forma, o nosso 20 anos. cérebro ainda é um Ainda adolescente. tá- né? 19 anos, né? É, 19 tipo, e 20 anos, sim. por tá favor. transicionando ainda. É. Mas saiu um estudo esses dias que a adolescência tinha sido prolongada aos 25 Ah, anos. é? Ah, então, viva a adolescência! Hã? 40 também, assim. Ai, meu Tá tudo bem. Ah, Uma adolescência então, chata. a gente não tá errado. Então a gente tem muito tempo Então, ainda. falando que tem adolescentes ali com 40 anos Com 40 também. Muito Tá legal. tudo Então tá ótimo, bem. gente. Mas Todo pra ti tempo deve ainda. ter sido muito doido. Porque juntou tudo, né? Porque, É. tipo assim, eu acho que a ficha vai caindo porque tu arruma o primeiro emprego, aí começa a faculdade e depois você casa. O seu foi tudo. Não, é isso. Tudo Tipo junto, assim, tipo, ó, às tava- vezes a nossa pressão, pelo menos a minha, foi tipo, sair da escola, qual curso eu vou fazer? O seu, no caso, era qual curso eu vou fazer, eu Como que tenho eu vou que pagar casar, como que eu casamento? vou casar, como é que eu vou ter as Limpar a coisas, como é que eu casa, vou arrumar tudo. organizar a minha Não, casa, e porque das era uma casas dos casa meus toda só pais pra também. sair da casa dos... verdade. Esse sentimento deve ser bizarro, né? Foi, E gente. querendo ou não, acho que é até uma aceleração de Deus mesmo na sua Sim, vida, né? com Pros certeza. propósitos de Deus, Foi, né, na foi. sua vida. É verdade, Acho até massa. porque o seu caso, creio eu, que é um caso, tipo assim, à parte. Sim, De sim. ter já o cara escolhido por Deus pra ti, essa maturidade de conseguir conciliar tudo. Nossa, gente, surreal. E eu ia falar que eu acho que essa pressão, como tu falou, né? É a gente que coloca. Eu, no meu ensino médio, principalmente ali no final, no terceirão, foi onde eu entendi que, assim, foi uma construção, na verdade. Que, cara, toda essa pressão, essa ansiedade que eu tava sofrendo, era só por causa da minha própria cabeça. Tipo assim, ó, não tinha ninguém me pressionando, não tinha ninguém botando o dedo na minha cara, tipo assim, tu tem que fazer isso. Tipo, assim, não, cara, sou eu. A Eu que minha tô mente, gerando essa ansiedade, essas dúvidas. essa comparação. E, tipo, e tá tudo bem se eu não souber o que eu fazer, não souber pra onde ir, se eu quiser tirar um tempo de descanso, se eu não tiver um namorado, se eu não tiver... Tá tudo bem, sabe? Sim. Tipo assim, ó, é uma pressão que a gente coloca na gente mesmo, eu acredito que principalmente por conta da comparação, né? Que, tipo assim, ó, a gente se coloca num buraco de sofrer e às vezes não parar e ouvir o que Deus tá falando com a gente, sabe? Muito bom. E outra coisa que eu acho importante a gente falar também é que cada caso é um caso. Sim, exatamente. Principalmente na questão do trabalho, né? Então, acho que é importante a gente entender a nossa estação. E entender principalmente, porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo. No meu 9º ano, eu queria fazer medicina, né? Gente, eu queria muito fazer medicina. Aí chegou no... eu entrei no 9º ano, eu sentei com o meu professor de matemática e a gente falou, tu vai me ajudar a passar. Aí eu fiz um cronograma. O cronograma ficou 1 ano lá na minha parede. Fiz 1 semana. Porque eu queria fazer medicina. Sim. Então é isso que eu digo, tipo assim, ai, beleza, eu quero trabalhar, mas eu acho que vale a pena você entender isso, conversar com... Isso, entender o que você quer pra sua vida, conversar com seus pais, conversar com a liderança, se aconselhar, né? Pra entender, tipo assim, realmente faz sentido eu trabalhar? Porque também, querendo ou não, não vamos dizer que é uma obrigação, né? É, pra você como trabalhar. adolescente não é uma Tipo, ai, obrigação, acabei né? de entrar no 1º ano. Meu Deus, preciso de um trabalho. Não. Não é assim, sabe? Eu acho que é entender a sua estação, entender o que o Senhor quer de você nesse momento. Fora que eu creio que o trabalho é uma preparação pra você pro seu futuro. Porque como seu primeiro emprego, você vai começar algo básico, digamos assim. Talvez nem o período todo. Vai E errar, talvez você vai tá fazendo um acertar. técnico. Um técnico também é um preparo absurdo pro seu futuro. Juro, se eu soubesse mais do técnico, eu teria feito. Eu acho genial, porque tu já Ainda entra mais com uma faz bagagem. sentido pra tua área, né? Faz muito sentido pra minha área. E tu já entra com uma bagagem e tu já se destaca. Porque vai ter gente que vai ter só a faculdade. E tu vai ter o técnico e a faculdade. Então tu já vai se destacar. verdade. É isso. Então é verdade. entender sua estação, entender dos seus pais, o que tu consegue fazer ali na sua rotina. Mas eu acho legal falar também, né? Isso que a Maria falou de analisar a sua, né? O que faz sentido pra você, enfim, pensar se eu vou trabalhar ou não. Mas principalmente, se você pode, força um pouquinho e trabalha. sim, Eu verdade. diria isso. Aham. É verdade. Porque, assim, ó, É em muito tudo bom. da vida, você vai ganhar em muitos sentidos, né? Mesmo que seja um trabalho ruim, né? Tipo assim, mesmo Chato. que Gente, não vai ser legal. Exato, mesmo que Assim, seja um trabalho muita chato. sorte você achar um Ai, você trabalho não bem vai legal. ganhar bem, tem um chefe chato, mas de uma certa forma você tá sendo preparado pro seu futuro. Sim. Então, algo tá sendo gerado em você tá se tornando uma pessoa resiliente, né? Uma menina resiliente. Isso é muito importante, né? Parar de ser preguiçosa também. Acho que hoje em dia a gente
lida e vê muitas adolescentes, muitas meninas extremamente preguiçosas. E isso, além de errado, a preguiça também é pecado. Né? Então, isso é importante falar. Então, às vezes, tudo bem, não trabalho, mas não é só não trabalhar, mas o que você tá fazendo dentro da sua casa? Né? Às vezes, não trabalha, não faz nada dentro de casa, não estuda direito. Então, assim, realmente, esse podcast é mais um puxão de orelha e alguns conselhos, né? Porque acho que na nossa vida, a gente trabalhou na nossa adolescência e foi muito bom. Hoje em dia, eu vejo, por exemplo, algumas meninas começando a trabalhar muito tarde, levando muito e aprendendo muito na dura, aprendendo muito na seca. Porque agora é a hora de você aprender. Literalmente, agora você pode errar e errar no seu trabalho. Eu tinha uma moça que eu sempre conversava com ela falava assim, antes de você ter a sua empresa, trabalha na empresa de alguém. Entende como é que funciona a empresa de alguém, erra na empresa de alguém, vê como é que vai ser a empresa de alguém. Então, assim, faz muito sentido, né? E eu acho que vai muito no que a Bíblia diz, né? A mulher virtuosa. Que horas que a mulher virtuosa acorda, gente, na Bíblia? Verdade. É antes de nascer do sol. Então, assim, a gente precisa se puxar. E você não vai romper, você não vai quebrar. Você que tem 15, 16 anos, você não vai morrer se você trabalhar. Você não vai morrer se você dormir pouco. Você não vai morrer, você consegue, você é capaz, você é uma filha amada. Você consegue dar conta de tudo. Se a gente deu conta, vocês conseguem. Exatamente. E volta pra gente lembrar também, né? Gente, olha a igreja que a gente tá. Olha o tanto de profissionais que precisam, excelentes, que tem muitas portas que conseguem se abrir para as meninas trabalharem. Eu e a Lu. É verdade. Muito legal. A gente foi com uma psicóloga lá da igreja. E, tipo assim, gente, meu Deus, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, e sabe? acho que foi muito básico pra vocês, o trabalho de vocês nesse sentido, foi né? Muito. Enfim, E é bem o que tu falou, assim, ó. Quando eu entrei lá, ele, cara, abriu a mente. Primeiro, que foi lá que eu descobri a faculdade que eu queria fazer. Então, às vezes, legal. no meio dessa no seu trabalho, muito massa. Foi, porque eu comecei a perceber... E me ajudou a perceber a faculdade que eu você não queria fazer. Viu, gente? Então, cara, trabalhar ajuda muito. Porque, assim, Nossa, é verdade. vou falar um pouquinho da faculdade, assim. Uma coisa que me ajudou a escolher minha faculdade foi o quê? É pensar que o meu futuro, o meu dia a dia, não ia ser baseado no curso, no nome do curso. Então, a faculdade, ela não é só um diploma, sabe? Tipo assim, ó, não adianta eu ir lá, tipo assim, beleza, eu fiz psicologia. E aí? A psicologia tem muitas áreas, sabe? Então, o que foi pra mim? Eu começar a pensar, beleza, se eu fizer psicologia, como vai ser meu dia a dia? Boa. Se eu fizer engenharia química, quais as portas que vão se abrir pra mim? Sim. Entendeu? E foi isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber, nossa, essas são as responsabilidades que ela precisa ter. Esse aqui é a rotina dela. Porque daí, o que eu quero? Um dia, em nome de Jesus, chegar e, tipo assim, não precisar conseguir fazer meu horário pra cuidar da minha casa. E eu percebi isso nela, sabe? Tipo assim, ela deixou de trabalhar de manhã pra ficar com a família dela. De tarde, ela ia pro consultório dela, atendia os pacientes dela. E eu comecei a me interessar por essa área, sabe? Foi ali. No trabalho, no dia a dia que eu fui esticada, eu aprendi sobre finanças, eu aprendi a pagar boleto, eu aprendi a levar coisa no correio, que eu tinha que levar coisa no correio. Tipo assim, ó, eu aprendi muitas coisas. Muita coisa. Tipo assim, hoje que a gente vê que são básicas, mas talvez vocês não saibam fazer. Sim. E como é importante a gente se esticar, sabe? Hoje a gente tem falado muito isso, né? Tipo assim, ó, se estica, você é nova, você consegue, você é capaz, você é filha de Deus. Se força. Menina, vamos viver. E tipo, eu vejo às vezes umas meninas, eu tenho que respeitar os meus limites. Cara, não, e tem outra? alguns limites que você não precisa respeitar. E outra, você beleza. precisa Pode quebrar quebrar. mesmo, tá tudo bem, você não vai morrer. Se você quer... Beleza, agora é estação de estudar. Estuda direito. Boa, entendeu? isso aí. Vai estudar direito, não vai ficar em casa. Porque eu fiz muito isso. Tipo assim, ó, não, cara, se é pra eu ficar em casa porque eu vou estudar, eu vou estudar. Vou estudar Eu vou certo. sentar vou romantizar também. Tipo, eu vou pegar uma velhinha, vou botar ali. Mas eu vou estudar, cara. Gente, o nosso futuro só depende da gente. Né, do Senhor também, né? Mas, tipo assim, ó, é a gente que faz acontecer. Quer estudar? Estuda direito, faz com excelência, não cola na prova. Deus é não soberano. fica fazendo Ai, tudo de não. mão Menina beijada. que cola na prova aí é muito feio, né? É Não feio, dá. né? Não, é bem feio. Não faz sentido. Não rola. E até assim, ó, tipo, tudo bem, não é faculdade que eu quero, né? Falando da Evelyn. Tá, mas olha só, tá trabalhando o dia inteiro, tá construindo algo, né? Então, assim, no sentido de, né, igreja e família, entendendo as estações para sua família. Então, às vezes, o seu caminho não vai ser o mesmo, propriamente dito, que o nosso. Né? Eu acho que isso também, a gente tá conversando aqui com vocês, mas é uma coisa que vocês precisam conversar com os pais de vocês, essa questão de faculdade, Isso. enfim. Né? A opinião do pai de vocês, ela vale muito, ela é muito válida. Então, se tudo bem para os seus pais vocês saírem da escola e não necessariamente precisarem começar em alguma faculdade, né? Enfim, avaliem as opções de vocês, mas entendam que eu acredito muito que
essa coisa de, às vezes, ficar sem fazer nada pode ser muito prejudicial, verdade. sabe? Muito Pode. prejudicial. Pra sua mente, Não né? Pra sua produzir, mente. né? Óbvio que a gente tem que ter cuidado, sim, a gente precisa ter cuidado. Só que às vezes a gente não faz o mínimo, né? A gente não faz o mínimo. E eu percebo que, assim, ó, se a Axa de 15 anos lá atrás, eu sempre trabalhei com inglês, né? Então, a minha vida toda sempre foi trabalhando com isso. Então, embora eu tenha começado em um trabalho que era home office, eu lembro que eu tive que me sujeitar a uma professora muito chata. E ela era muito exigente, ela era muito chata. E eu tive que lidar com alunos muito chatos. E eu lembro que eu tive uma aluna que nada do que eu fazia agradava ela. Gente, ela não... Tipo assim, eu explicava uma coisa, não agradava ela. Eu fazia de um jeito, não agradava ela. E aí eu falei pra essa moça que era minha chefe, eu falei, olha, eu não quero mais dar aula pra essa mulher. Daí ela falou assim, mas então, Axa, você não tem essa possibilidade, né? No caso, você vai ter que dar aula assim. Eu, tá bom. Eu falei, então tá, já que eu vou dar aula pra essa mulher, ela vai me amar. Eu vou fazer ela me amar. E, gente, não foi que ela realmente me ama hoje em dia, né? Então a gente se estica. E quando a gente se estica, a gente vê que a gente consegue fazer muito mais do que a gente achava que a gente É conseguia. muito bom, né? É muito legal. É muito bom. A nossa autopercepção também muda sobre nós mesmos, E né? tipo assim, ó, na hora, pode parecer difícil, porque ser esticado machuca, Dói, mas, sim. gente, é tão gratificante tu crescer, tu ver que, tipo assim, cara, olha isso, olha como a minha mentalidade mudou. Hoje eu vejo muito isso, sabe? De quando eu fui pro meu primeiro trabalho, de como a minha mente tá hoje, sabe? Sim. A gente cresce, a gente amadurece, é muito bom. Sim. Exatamente. Tipo assim, igual a Maria tava falando ali de crescer, amadurecer e ver como a gente era no antigo trabalho, eu vejo que hoje eu tenho muito mais comprometimento e responsabilidade do que eu tinha antes, sabe? Tipo assim, não é que eu não me esforçava completamente no meu primeiro trabalho, mas é que hoje eu vejo que realmente eu tô ali pra isso. Eu só tô ali pra exatamente trabalhar. Então eu tenho que dar o meu melhor nesse trabalho e fazer tudo que tem que ser feito. Que é a situação que tu tá, né? Aí quem tá na escola também tem que dar O melhor de si. o melhor na escola. E como foi o ensino médio pra ti? Tipo assim, questão da igreja, meio que no ensino médio tu tava nessa... Agora eu me apaixonei por Jesus, agora eu vou permanecer com ele. Aí, tu estudou com a Axa faz pouco tempo, No né? terceiro ano, foi só no terceiro ano. A gente não estudou junto, né? É, A gente não só era da se mesma via. sala. Uhum. Mas assim, foi muito tranquilo porque eu sempre fui uma menina bem tranquila, assim, sabe? Então eu não tinha, tipo, muitos amigos pra estar ali naquele meio ruim, sabe? Porque o ensino médio a gente vê que tem muita má influência. Muitas vezes a gente quer ser igual a ele, sabe? E não tinha muito isso pra mim, porque eu realmente sabia quem eu era. Eu acho muito importante a gente saber quem a gente é e não tentar ser igual aos outros, sabe? Sim. Então realmente foi muito tranquilo pra mim o ensino médio. Em questão, assim, de se conhecer e ali estar com Deus, eu acho que isso não foi, tipo, uma dificuldade pra mim, sabe? Muito bom. Tu era estudiosa. Eu era estudiosa, mas eu não era a melhor, tá? Não, mas assim, ó, gente, Mas, a turma da Gente, Evelyn o era importante tensa. é ser dedicada, porque era todo mundo Não, a inteligente. turma da... Não, era a turma da... Ao contrário. Ao contrário. Não, a turma dela era, tipo assim, qualquer pessoa... Eu digo que, cara, era uma... Pra estar ali naquele ambiente, era uma pessoa realmente muito focada no Senhor, porque a galera era muito fora, assim, ó, muito muito fora. Nossa, fora. e tu conseguiu Eu acho passar que era por ileso. isso mesmo que, tipo, eu não, Muito não me fora misturava mesmo, com eles, gente. sabe? Tipo, Porque era bem puxado, gente. Porque tu Tipo entendia assim, que se tu se nossa, misturar, ia não, pra não. caminho de Com ruína. certeza. Não tinha como se misturar com eles, sabe? Não era da minha essência estar com eles ali. sim, Era bem uma difícil. turma realmente bem difícil, assim. Mas também é entender os ambientes, né? Se tu Sim, entende que eu tô ali e aquele ambiente não é bom, já se afasta, já nem Exatamente. Não Nem sei dei- se tem nem como, dei mas pede abertura. pra tocar de turma, qualquer coisa, pra você realmente sair da aparência do mal Exatamente. e tentar permanecer ali no Senhor, né? Isso, e realmente saber quem tu é, né? Porque se tu tentar... talvez se eu tentasse lá naquela sala me encaixar no padrão deles, nem sei onde eu estaria hoje, gente, porque realmente era bem complicado. Então, se você sabe quem você é, continua sendo quem você é. Você não precisa ser igual a verdade. eles, entendeu? Sim, muito bom. E às vezes eu penso que assim, ó, querendo ou não, você ali era uma luz, sabe? Então, você estando ali e servindo o Senhor e estando com o Senhor, ali era um exemplo claro. Tipo assim, qualquer pessoa que entrava ali falava, não, realmente, ela é cristã, ela é diferente. Sim. Tipo, naquele ambiente ela é diferente. Eu acho que esse é um poder do evangelho, né? Às vezes a gente tá num lugar de escuridão, mas ser luz. E não se contaminar. E nem por isso eu preciso tratar as pessoas mal, né? Exatamente. Mas é realmente entender e
é uma linha muito tênue, na verdade, entre entender e realmente influenciar e ser luz, e também entender Não que você ser já tá sendo influenciado. influenciado e fugir da aparência do mal. Exatamente. Acho que é uma linha bem tênue, assim, mas o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, né? Então, Sim. enfim, vai muito nesse sentido. Gente, eu lembro que tinha muitas vezes que, tipo assim, vamos supor, na educação física. Eu não gostava muito de fazer esportes, né? Então, eu sempre ficava sentadinha no meu canto. E aí, eu pensava assim, tinha horas que vinha na minha cabeça, nossa, eu tô aqui sozinha, sem ninguém. Aí, já tinha horas que vinha na minha cabeça, opa, mas tem Jesus aqui comigo, então eu vou conversar com ele. Ai, E aí, eu começava a conversar com Deus. que gracinha. E conversar, sabe? Como se Fofinho. ele realmente estivesse ali do meu lado e a gente começasse a conversar, Isso sabe? ajudou no teu relacionamento com Jesus Ajudou também, muito. então. E ajudou também eu perceber que eu não tava sozinha ali, sabe? Porque às Muito vezes é um bom. ambiente que a gente pode se sentir sozinha, Sim. um ambiente que a gente às vezes se sente excluído, afastado dos amigos, que a gente pensa em, nossa, eu não tenho ninguém aqui comigo. Mas a gente nunca tá sozinha, a gente tem Deus. Então era esse momento realmente que eu parava, nossa, eu vou conversar com Deus agora, sabe? E ali eu começava a conversar. Sim. A escola, eu acho que ela é a primeira experiência com outras pessoas que a gente tem de convivência. Que a gente tem. Quando a gente pior se que é forma, verdade. assim. Como que foi pra vocês, tipo, quando vocês se formaram? Tipo, qual foi o sentimento? Quando eu me formei... Quando eu me formei... Gente, foi de alívio. Desculpa. Mas ó, vou Nossa, dizer, foi muito alívio alívio. pra mim. mas a Luana, ela foi uma das poucas, tipo assim, ó, das minhas amigas, que eu e a Melissa, a gente Surtaram. surtou. Elas surtaram. A gente surtou, sair, a né? gente, tipo, ficou muito mal. Porque, principalmente que eu me apeguei muito na minha turma nos últimos... E essa turma foi bem legal, né? Isso. E, tipo assim, ó, eu, pela graça de Deus, eu estudei numa escola muito boa, né? E, tipo assim, ó, e aí eu comecei... E aí eu ficava um pouco triste. Tipo assim, é normal, né, gente? Eu tinha entendimento de que o Senhor ia estar comigo, mas eu pensava muito na faculdade, sabe? Tipo assim, cara, eu acabei de sair de uma escola cristã, que, tipo assim, a gente orava com os professores. Tipo assim, ó, os professores davam conselhos pra gente, e agora eu vou ter que encarar a faculdade. E eu tinha muito... Assim, glória a Deus que hoje, gente, eu tô numa turma maravilhosa, tenho as minhas amigas crentes. E, tipo assim, é bem de boa, sabe? Mas antes de eu entrar nessa realidade, eu fiquei muito assustada. Fiquei muito assustada e aí a vida adulta começou. Aí eu desabei. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Tipo assim, ó, chorei. Muito. E tu? Forte. Não, tu falou, acho que tu nem falou, né? Foi alívio teu. A Luana ficou muito feliz. Nossa, eu fiquei muito feliz, Ficou gente. Eu feliz. saí da formatura feliz da vida. Aí eu saí, mas sem ter certeza o que eu ia fazer depois. Mas daí o Senhor foi mostrando e... Nossa, foi muito legal o teu processo, assim, né? Tipo, Depois da da faculdade? saída. Depois da saída, escola? Depois da faculdade? Depois da Falta um faculdade, tempo ela é ainda. lá. Ansiosa por esse dia. Ansiosa. alívio. O alívio. Respirar sem peso. Foi muito bom, eu amei. Eu amei. Eu amei sair da escola, gente. Mas eu também aproveitei, eu estudei quando eu tava na escola, tirei notas boas. Ganhou Me formei com honra. Glória a Deus. Mesmo trabalhando também, aí a gente se dedicou, mas eu fiquei muito aliviada, assim. E mesmo sem saber ao certo, 100% o que eu ia fazer depois, eu sabia que eu não tinha pressa. Eu não sabia que eu não precisava ter pressa. Eu sabia que eu não precisava acabar o ensino médio e logo fazer uma faculdade, ser a faculdade que ia decidir minha vida. Inclusive, eu acho até melhor você sair do ensino médio e esperar para fazer a faculdade, em vez de, como a Evelyn falou, que foi a situação dela, de começar uma faculdade e você perceber que não é aquilo que tu quer. Eu só acho por que dá uma mais vez trabalho, agora- tipo, trancar e aí daí... Gastou dinheiro, gastou tempo. Sim. Então, descansa. Se tá tu tudo não bem. sabe, descansa no Senhor, busca no Isso. Senhor, ora. Trabalha nesse Porque tempo. trabalha, guarda Trabalha. dinheiro, que daí Se tem vai te oportunidade, auxiliar. viaja também. Eu acho que Sim. é super válido. Se tem Sim, é uma oportunidade. experiência Pode, né? maravilhosa. Vai trabalhar, novas coisas, gente. Vamos viver, entendeu? A gente tem que viver, entendeu? Verdade, E aproveitar. olha só, sabe que saindo agora um pouquinho assim do Deixa eu só falar como foi pra mim. Ah, tá saindo. Quero lá. Eu quero lá. Então, pra mim foi um pouco diferente, porque no terceiro ano eu me mudei. Eu fiz o terceiro ano em uma outra escola. E eu achei que ia ser muito ruim. E no início foi muito ruim. Só que assim, gente, a minha turma foi muito legal. Foi É muito verdade, massa. eu ia falar, Foi você muito aproveitou massa. bastante. Bastava a Gente, turma dela. E realmente era pra eu me formar com eles. Uhum. Tipo, a gente... Foi muito legal. Foi muito legal tudo que a gente viu. Foi muito legal. Mas eu não fiquei tão triste. Eu fiquei triste, tipo... Eu lembro que eu fiquei triste uma semana antes de acabar. E aí, depois que passou, uma semana depois eu chorei. Mas a sensação foi de alívio, mas um alívio bom de... Eu vivi tudo que eu precisava viver, Aham. sabe? Tipo, concluir. Concluí bem. Bem feito, assim. Isso, foi bem legal. Tá, agora o que eu ia falar. Saindo um pouquinho do ensino médio, indo agora pra quem já tá assim no terceirão. Pensando assim,
Como que foi pra te lidar com essa mudança? Com a ansiedade de uma nova rotina? Tudo bem que a tua foi Bem loucura, mas conta assim, e já dando umas dicas assim, como passar por essa mudança. Então, eu acho que ali, como a Dalef falou, né? Esperar, às vezes você não precisa começar já a faculdade. Se você souber o que você quer fazer verdadeiramente, você acha que é aquilo mesmo que você quer fazer, comece a fazer sem problemas nenhum. Mas se você tá em dúvida, se você tá com essa ansiedade de querer resolver logo, não resolva por impulso, sabe? Ore, peça direção e confie que vai dar tudo certo. Espera ali esse tempo, às vezes, né? Porque a gente fica com muita pressão na cabeça, que nem eu falei ali no começo. Eu terminei a escola, quero começar a faculdade. E eu comecei uma faculdade que nem é a que eu queria fazer, só pra ter alguma coisa pra fazer, entende? Então, tipo assim, eu queria fazer publicidade e propaganda, nunca foi meu sonho, eu comecei a fazer realmente pelo impulso ali, pela pressão que eu mesma tava colocando em mim. Então, espere, realmente eu acho que você tem que saber o tempo certo, se é o que você quer fazer, comece, mas se você não tem certeza e não é aquilo, peça a direção e espere um pouco. Eu acho que tudo pra vida também, né? Até porque a gente falou do trabalho também. Pro trabalho, a gente, com certeza, o trabalho é onde você vai se envolver 100%. O trabalho também tem mais influências. Então, é um lugar também que você não pode tomar uma decisão por impulso. Conversa com seus pais, entende? Se não é sua estação, tá tudo certo. Isso aí. A gente só comentou, né? Seria legal e tal. Isso aí. Amém, muito obrigada, Evelyn, pela sua companhia, Obrigada. pela sua presença Amei, no nosso gente. episódio. Foi muito legal. Ela tava Ela tava Gente, eu tava nervosa. nervosa, tá? Eu tava bem nervosa, mas eu amei, foi muito bom, muito Que leve. bom que você Que bom que gostou. maravilhoso. Um teminha que nós 4 estamos passando, acabamos de passar. verdade. Então dá de falar bem, né, Dá de nas conversar experiências bastante de com as vida. quatro, né? Se você também tá passando por isso e quiser um conselho, você pode chamar a gente, né? A gente tá Exatamente. disposta a conversar com você e te ajudar a passar por essa estação. E se você vai passar por isso, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Não é, aham. Aí a gente tava falando como assim, meu Deus do céu. Não É puxado, mas a vida é puxada. Vida, gente. Faz parte. Dá de aproveitar um monte. A que você falou que terminou o ensino médio assim, Aproveite, super satisfeita. gente. Aproveite o seu ensino médio. Faça trote de terceirão. Por Sim. favor. Estude. Vai no parque com suas amigas. Aproveite. E é isso. Continue no Senhor também. Exatamente. Permaneça. Continue no Senhor. Muito obrigada por assistir. Obrigada, amiga. Curte, compartilha, comenta. E até o próximo episódio. Beijo!